Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje é dia de lista aqui no canal. E uma lista muito pedida por vocês. Livros de fantasia com muito romance. Recentemente eu postei lá no meu Instagram um vídeo comparando Corte de Chamas Prateadas, o novo livro da série Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas, com alguns outros livros de fantasia que também tem muita sensualidade e muito romance, mas que foram publicados muitos anos atrás. E alguns de vocês ficaram tão empolgados com esse vídeo que falaram: pá, grava uma lista com indicações assim. E é isso que eu vim fazer. Se você gosta de Corte de Espinhos e Rosas, que é uma fantasia super envolvente, com muita descoberta, com personagens cativantes e muita sensualidade. E também Cidade da Lua Crescente, que foi o último livro publicado pela Sarah J. Maas aqui de uma série nova. Também é uma série mais adulta, uma fantasia pesada, cheia de grandes revelações e com muita sensualidade. As dicas de hoje são perfeitas pra você, porque a gente reúne aqui o melhor do universo da Sarah J. Maas. Personagens cativantes, uma fantasia envolvente, uma luta de bem versus mal, e aquela coisa, aquelas cenas de aventura que deixam a gente com o coração na mão. Casais cativantes e, claro, aquelas ceninhas sensuais que a gente gosta. Irmandade da Adaga Negra tem até o momento 19 livros publicados. Isso mesmo, pessoal. 19 livros publicados e não acabou por aí, porque a autora já disse que nós teremos mais livros. Aqui nós temos o mesmo universo com vampiros, e aí temos os grandes vilões, os inimigos dos vampiros, e temos os humanos, todos convivendo em uma mesma realidade. O papel da Irmandade da Adaga Negra é manter os humanos alheios a esse mundo de fantasia e protegê-los também. O mais legal é que aqui a gente tem uma fraternidade, né? Então temos esses guerreiros que são escolhidos para fazer parte dessa Irmandade da Adaga Negra, proteger, lutar, manter, né, a paz reinando sobre os solos humanos. E esses grandes guerreiros fraternais, fortões, vão o quê? Se apaixonando em cada livro. Então, apesar de a gente ter uma mesma guerra de pano de fundo ali, um mesmo vilão, os livros podem ser lidos de forma separada, porque não, na realidade não pode ler de forma separada. Mas cada um deles tem início, meio e fim no quesito romance. O romance é um pilar muito importante aqui, porque apesar da fantasia ser muito bem construída pela autora, o romance é assim, gente, o ponto alto. É muito legal aqui porque esses guerreiros, todos os personagens principais, conforme eles se apaixonam, eles só podem ter uma parceira por toda a vida. É assim, ó, o grande amor da vida deles. Tem toda uma mágica que os envolve quando eles encontram a pessoa com quem eles vão dividir a sua vida. E essas cenas são maravilhosas. É maravilhosa quando eles se encontram, quando o laço entre eles se une. Você sente a magia, você sente a ligação, a paixão. Enfim, gente, é de arrepiar. As cenas de romance são perfeitas, os romances são muito bem construídos. É uma série também que vai evoluindo conforme os livros vão ficando melhores, vão ficando mais profundos. Eu acho que é uma coisa muito legal de falar, que essa autora em especial, ela foi uma das primeiras autoras que trouxe diversidade e representatividade para suas tramas. A primeira vez que eu vi um personagem bissexual em um livro foi através dos livros dela, e eu lembro o quanto eu me envolvi com as tramas. Enfim, gente, são personagens maravilhosos. O terceiro livro dessa série é apaixonante. Também nesse lado de vampiros a gente tem A Caminho da Sepultura, que é uma série que tem 7 livros. Infelizmente apenas 6 deles foram publicados aqui no Brasil. A gente não encontra com facilidade, nem os e-books estão disponíveis, o que é uma pena, porque essa trama é incrível. Aqui, diferente da indicação anterior, ela segue aquele estilo de que são os mesmos personagens ao longo dos 7 livros, e você precisa ler na ordem, porque apesar de cada história ter início, meio e fim, a gente vai acompanhar os personagens amadurecendo e crescendo ao longo das jornadas. É assim, no primeiro livro, eles têm um inimigo. No segundo livro, já é outro. No terceiro, já é outro. Então, assim, são aventuras diferentes em cada história, e isso é muito cativante. Sem contar que é o mesmo casal. Então, você acompanha eles ao longo de anos, e isso é maravilhoso. A gente tem uma meia vampira, ela surgiu de um estupro, de violência. Então, ela vive pra vingar essa violência contra a mãe, matando vampiros. Até que ela vai tentar matar um vampiro, que é o quê? O vampiro mor, um dos mais fortes
da parada e ela vai acabar capturada por ele. Só que ele também não concorda com muitas coisas, então eles vão se unir em um mesmo objetivo de matar vampiros que estão fazendo maldade. E aí é incrível, porque aquela coisa meio de se apaixonando pelo inimigo, sabe? Enfim, é um livro que traz várias reflexões. Também vai além dos vampiros, tá, gente? Tem outros seres aqui que a autora vai explorando, outras mitologias. É muito, muito incrível, eu recomendo demais. Sem contar que a sensualidade aqui, Senhor amado, esse casal aqui, ó, eu sei, você que leu Corte de Espinhos e Rosas e vive falando aí do casal, aqui a Cat e o Bones, olha, são para aqui, viu? Eles são muito maravilhosos. Novas Espécies é uma outra série gigante que tem mais de 15 livros. Aqui no Brasil não são todos que foram publicados, mas aquela mesma série que parte do pressuposto de um mesmo cenário, mas com cada personagem se apaixonando em um volume. Aqui a gente tem um laboratório que vai começar a fazer alguns experimentos científicos unindo o DNA humano ao DNA animal, criando assim novas espécies. Eu não cheguei a ler todos os livros dessa série, mas eu gostei muito de como ela abordou essa parte da fantasia mais urbana, né, mais real para o nosso mundo atual. E como trouxe as personagens femininas encontrando os personagens masculinos sem conhecer nada do mundo, porque eles foram criados e ficaram presos em um mesmo laboratório durante anos para serem utilizados como arma. Então assim, gente, é muito incrível essa mitologia nova que a autora trouxe aqui. Só que são aqueles personagens masculinos extremamente territorialistas, dominantes, então tem aquela coisa assim do tipo macho alfa, sabe? Mas é bem bacana os diálogos que a autora traz aqui e, claro, esse cenário diferente e esses pensamentos científicos que ela traz, esses questionamentos através da criação desses personagens masculinos. A série da Georgina Kincaid, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é a série da Richelle Mead adulta. A Richelle é a mesma autora de Academia de Vampiros, de Bloodlines, é uma autora assim que sério, eu gosto muito dos livros dela. Eu cresci lendo Academia de Vampiros, que por sinal vai ganhar uma nova adaptação e eu tô muito ansiosa porque eu gosto muito dessa trama. Pra quem leu Academia de Vampiros sabe que a autora ela já escreve uma fantasia com muito romance, mas a sensualidade ali fica, sabe, tem sensualidade, mas as cenas não são tão explícitas, não são tão adultas. Aqui já na série Sucubus, né, porque a nossa protagonista, que é a Georgina, ela é um sucubo. E o que os sucubos fazem? Vamos pesquisar? Pesquisem o que o sucubo faz. Então tem que ter sensualidade. A sensualidade transborda das páginas desses livros. Só que uma coisa muito legal aqui é que a personagem, ela tem poder pra manipular todos os homens. Então meio que os homens comem na palma da mão dela. Mas o único homem que ela ama, que é um escritor, ela não pode ter. Porque se ela se apaixonar, se ela se entregar a ele, ela sabe que ela pode matá-lo. Porque ela é o quê? Uma sucubo. Então assim, é uma mitologia diferente. Traz outros seres aqui também. Mas o fato de focar nessa jovem, e que a gente tem uma mulher que trabalha numa livraria, personagem que é o escritor, enfim, foi uma série que eu não terminei e eu não lembro porquê, mas eu preciso terminar. Pena que os livros também já foram lançados aqui há muito tempo atrás, então são antigos, não são tão fáceis de encontrar, mas ainda assim valem muito a pena serem lidos. E outra coisa, é aquela série com os mesmos personagens, cada livro também tem uma aventura diferente, então é gostoso de acompanhar e crescer com os protagonistas ao longo dos anos. Não sei se eu cheguei a falar, mas é uma série que tem 6 livros. A série Imortais também é uma série que tem muitos livros, 2 já foram publicados aqui no Brasil, que é Desejo Insaciável e Prazeres Sombrios. Essa série como um todo também reúne vários seres mitológicos. Aqui a gente tem valquírias, a gente tem lobisomem, a gente tem vampiros, sério, muitos seres. Alguns aqui eu não lembro nem os nomes pra falar pra vocês. Então é uma série muito rica. Só que, mais uma vez, nós temos o quê? Os machos dominantes que irritam a gente porque eles querem mandar em tudo. Você é minha, e agora a gente tá junto, e a gente tem um laço inquebrável, e é isso, sabe? Enfim. Então, os personagens masculinos, eles são aqueles bem mandões que a gente não pode pensar demais. Tem que ser um romance pra você curtir, não ficar problematizando. Realmente só se deixar levar pela trama, sabe? Mas é uma trama que eu gosto muito, eu gosto da aventura aqui. O primeiro volume eu acho mais ok, o segundo volume já é muito, muito, muito bom, porque tem uma corrida aqui, tem muita mitologia. Enfim, são séries que vão trazer muita sensualidade, muitas cenas picantes, personagens muito cão e gato e fortes, tanto os personagens masculinos quanto as femininas, e sério, assim, uma riqueza cultural muito bacana em cada livro. Os livros possuem início, meio e fim, mas tem o mesmo pano de fundo, a guerra, sabe? Alguns personagens que vão se misturando nos livros, então é importante que você leia na ordem. Trilogia do Círculo da Nora Roberts é o quê? Uma trilogia, tem 3 livros, e a Nora Roberts a gente sabe, né? Ela é conhecida por misturar muito bem elementos de romance em qualquer história. Ela tem romance de época, ela tem romance de suspense, ela tem romance de terror, ela tem romance de tudo quanto é
tipo. E tem romance de fantasia aqui também. Essa trama, ela é muito legal porque tem uma parada meio Outlander, por causa da viagem no tempo. A gente tem pessoas, esse círculo, que vai ser formado, são 6 pessoas, e são pessoas de épocas diferentes da história, e que vão se unir em uma mesma batalha contra uma legião de vampiros. E a gente tem aqui, né, a vampira, que é a chefona e que quer acabar com o mundo, e aí essas pessoas vão ser unidas pelo círculo, porque a única forma de vencer essa grande batalha é unindo o poder deles. Então é legal porque, tipo, pega uma mulher do século XXI, um homem lá do século XVI, pega um outro que é vampiro, ou seja, ele vai estar lutando contra a outra legião de vampiros, e que a gente vai ter os dois lados, né? Enfim, tem gente de todos os tipos que vão se unir. É muito, muito legal. Cada livro dessa trilogia vai trazer um casal. Então, assim, é muito bacana. O casal do primeiro livro é incrível, a gente torce demais pra eles. E aí, enquanto eles vão se apaixonando, a gente vai ver a guerra tomando rumo até o desfecho com a grande batalha final. Será que eles vão vencer? Será que eles vão ficar no passado? Será que eles vão ficar no presente? Quem vai ficar com quem? Sério, é muito bom. O Protetorado da Sombrinha é uma série com 5 livros e é uma série de steampunk. Que é isso, Paola? É uma ficção científica, uma classe dentro da ficção científica que vai trazer uma fantasia que se passa no século passado, tipo século XIX, mas que tem avanços tecnológicos. Então, é uma coisa que mistura romance de época com ficção científica com fantasia. Porque aqui, por exemplo, o personagem masculino que rouba a cena é um lobisomem. E a gente tem o melhor amigo da mocinha, que é um vampiro. E tem outros personagens que vão surgindo aqui, e é muito legal. É uma série que se passa, começa em Londres, aí vai pra Itália, tem várias regiões do mundo, sempre no século XIX. Tem uma personagem que ela é muito à frente do seu tempo. Sério, é incrível o quanto ela é dona de si. Ela é uma sem alma, então é outra mitologia que a autora aborda. Também temos muita representatividade aqui dentro. Essa protagonista feminina vai trazer vários questionamentos. E enfim, é uma mistura perfeita de fantasia, de ficção científica e de romance de época. A primeira vez que eu li, eu não tinha essa ideia da ficção científica como um todo. Agora que eu conheço melhor o gênero, eu consigo olhar ainda mais pra essa série com carinho. Enfim, vale muito a pena ser lida e mergulhar nas tramóias, na fantasia, no romance, nas cenas aqui super calientes dos casais. Mas não tem tanta picância como os outros livros que eu já indiquei nessa lista. A saga Lux é uma saga com 5 livros e que também traz muita fantasia e romance. Das séries que eu tô indicando aqui pra vocês, essa é a mais jovem, mas também é com um casal mais cão e gato. Eles passam assim, sério, o primeiro livro inteiro brigando. Mas também é uma série que vai trazendo evolução do casal ao longo dos livros em relação à maturidade. E é claro que por isso a gente tem uma sensualidade que vai crescendo. Não é uma série que eu terminei, eu acabei me irritando um pouco com o personagem masculino, mas tem um apelo aqui muito envolvente. E porque a autora vai trazer aqui extraterrestres. Então é algo que a gente não vê tanto nos livros de fantasia, esse outro lado. Eu achei muito bacana porque é uma mitologia muito bem explorada também. Mas vale dizer, gente, que essa autora em especial, ela tem vários livros de fantasia. Temos livros de fantasia com romance que vão vir aqui pro Brasil. Tem um especial dela que chama Wicked, que é um livro que já virou até adaptação pela Passionflix. Vamos deixar a capa do livro aqui e também o banner do filme. E eu vi o trailer, as fotos, e fiquei super curiosa pra assistir esse filme e pra ler esse livro também. Uma pena que ele ainda não veio pro Brasil, porque aqui a gente teria uma fantasia urbana mais adulta, sabe? Mas enfim, é uma autora pra nós ficarmos de olho, pra você que gosta de fantasia com sensualidade, com cenas de picância, tanto que partem pra parte mais jovem, quanto que partem pra parte mais adulta. Uma outra série que aborda uma mitologia super legal é a série Deuses, da autora Psycast, que é a mesma autora de House of Dix. É assim mesmo? É isso? Não, é House of Six ou House of Cards. Sei lá, eu tô confundindo aqui o nome da série. Nossa, eu esqueci completamente o nome da série. House of Night. É isso, é a mesma autora da série House of Night. De onde eu tirei esses outros nomes? Não sei, confundi total. Mas enfim, só que essa é uma série mais adulta da autora. E aqui é muito legal porque ela pega a mitologia grega e em cada livro ela vai abordar a mitologia de um deus grego. Então assim, são super envolventes. O primeiro livro, que é Deusa do Mar, é super cativante, porque a personagem, ela é uma capitã da marinha, se eu não me engano. Ela tá num momento ali, tem uma água em volta dela, não sei nem se é uma piscina, mas ela tá falando sobre como ela tá desanimada com a vida e de repente ela vai mergulhar nessa água e vai aparecer em um mundo. E aí tem essa coisa meio de sereia. Enfim, gente, é muito, muito legal. Outra série que eu não terminei, mas que eu preciso dar continuidade, porque eu lembro que era muito, muito, muito boa, super envolvente, tanto na parte da fantasia, da mitologia, quanto do romance, porque essa autora aqui, olha,
as cenas de romance dela são porretas. E pra finalizar, eu tenho duas histórias nacionais que são muito boas, que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Uma delas é a duologia Oráculo, da Juliana Barbosa. Aqui a gente também tem uma fantasia urbana, então a mocinha tá lá de boa, curtindo a vida dela. De repente ela vai ser, tipo, arrancada do mundo dela e ir pra uma outra realidade, então vai conhecer um outro mundo. É muito bacana aqui porque ela vai se descobrir como pessoa. Essa coisa do oráculo também, né? Tem um motivo pra ela estar ali, tem uma profecia que envolve ela, o melhor amigo. Enfim, é o tipo de história que você precisa ler os 2 volumes, a duologia como um todo pra entender. Mas é muito bem construída. Eu acho que aqui foca muito na força feminina, sabe? E nós temos um romance também, que é um romance complicado, super sensual, mas que foge um pouco do que a gente tá acostumado, principalmente no quesito final. Mas vale muito a pena ler. Fiquei super surpresa com a autora criou aqui. Realmente o foco é na personagem principal feminina e eu achei isso incrível. E a Sil Zafia, gente, ela tem uma trilogia que chama Trilogia Irresistíveis. E aqui a gente tem uma fantasia focada na imortalidade. Então nós temos 3 livros e cada um desses livros vai se passar em uma década. O primeiro livro é super romance de época. E aí você pensa, é um romance de época? Mas de repente tem uma coisa meio assim, tipo, de possessão. Aí de repente tem uma cena lá de umas asas e você fala, será que é um anjo? Será que é um anjo caído? Será que tá rolando possessão? O que será que tá rolando aqui? A gente não sabe. Então assim, é uma fantasia muito legal, meio dark, sabe? Que deixa a gente meio assustado. Mas exatamente por isso você não consegue parar de ler. Mas mais uma vez, você precisa seguir na trilogia, sabe? Você tem que estar presente pra ler os 3 volumes. Porque é só no final que tudo faz sentido. O primeiro livro é super rápido de ser lido, porque tem essa coisa do romance de época. O segundo livro já vai meio, acho que pra década... Eu não sei se já chega no século XXI direto. Mas enfim, a gente tem um salto de tempo. Ai, sério, gente, é muito bom. Uma coisa assim meio pra quem gosta de Lúcifer, sabe? Talvez vai gostar dessa história, recomendo demais. Super envolvente. Outra fantasia que foge aqui, né? Do vampiro, das fadas, dos lobisomens, que é o que eu mais encontrei na minha estante, que eu mais encontrei também pra montar essa lista pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da lista. Foi muito bacana trazer aqui autoras, mulheres que abordam sensualidade, sexualidade das suas personagens nas histórias. Acho que sempre existiu muito preconceito em todo tipo de livro que traz sexualidade e sensualidade, mas na fantasia ainda mais. Então eu espero muito que vocês gostem dessa dica. E se tiver alguma história que você achou que faltou tá aqui, deixa nos comentários que eu vou amar ver as dicas de vocês. E deixa também o seu curtir nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos que estão loucos pra ler uma fantasia bem bacana. E lembra de se inscrever no canal pra sempre receber as novidades. Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!